Olá, oitavo ano. Na nossa última aula, nós estivemos estudando crônicas, o gênero textual crônica. E aí, na nossa início de videoconferência, nós falamos sobre as vozes verbais. A gente viu as vozes verbais, falamos sobre elas, não é isso? Vozes verbais, nós temos são três as vozes verbais. Vamos ver quais são elas? A voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva, né? Que a flexão da voz acontece porque o verbo transitivo direto e o transitivo direto e indireto permitem que o sujeito apareça como agente paciente ou agente paciente da ação. Até que a gente pediu para Evelyn, tá nos ajudando com a leitura e contribuindo com a explanação, já que não é um conteúdo desconhecido de vocês, né? Já foi estudado as vozes verbais. Então vamos ver aí o que a voz ativa faz. O sujeito, ele é o sujeito agente, ele comete aí o quê? Ele tem uma ação, ele comete a ação verbal. Portanto, é ele que pratica, que expressa a ação pelo verbo. E aí nós temos um exemplo, né? É bom lembrar que ele é um verbo de ação. Escrever, estar, ser, que são verbos de ação. O sujeito agente aí, nós temos aí o leitor escreveu a carta. Quem é o sujeito agente aí? Quem é o que cometeu, que fez a ação? O sujeito, não é? É o leitor, o sujeito agente, que escreveu. Esse objeto aí é o objeto que da frase? São os objetos diretos dentro dessa frase aí. A forma verbal que esta frase está escrita é na voz ativa, ou seja, o sujeito ele pratica a ação verbal. Voz passiva do sujeito paciente. Vamos ver como é. Quando é que ele é um sujeito paciente? O sujeito paciente, né, da ação verbal é aquele que ele não comete a ação, ele sofre a ação expressa pelo verbo. A voz passiva pode ser analítica, pode ser feita análise também, ela pode ser sintática. Voz passiva analítica, formada por uma locução verbal, ou seja, ele é aí onde a gente vê a questão dos verbos aí, né? Que alguém sofre uma ação, a mudança nos verbos, ele não faz a ação, ele sofre a ação verbal. Então vamos ver aí quem é esse sujeito paciente. A carta foi escrita pelo leitor. A carta é o sujeito paciente, ela sofreu uma ação, alguém escreveu essa carta, né? Ela foi escrita por alguém. Quem é o agente passivo? Ou seja, aquele que escreveu, cometeu a escrita, né? Foi o leitor. E a forma verbal aí está na voz passiva. E a voz passiva sintética é formada por um verbo transitivo direto ou direto e indireto, pode ser os dois. E é conjugado na terceira pessoa do singular ou plural. E o pronome da voz passiva, se. Verbo transitivo direto. Vamos ver aí a frase. Vende-se apartamentos. Verbo transitivo direto, vende-se. Vende. Pronome apassivador é se, pronome se. O objeto direto é apartamentos, ou seja, vende-se. Quem vende? Vende alguma coisa a alguém. Então está aí na terceira pessoa. Observe, para saber se realmente a frase está na voz passiva, é preciso que seja possível mudá-la para a voz
Passiva analítica. Observe. Vende-se apartamento. Como é que ela vai ficar na voz? Apartamentos são vendidos. Na voz reflexiva, o sujeito, ele é agente e é paciente. Sujeito, agente e paciente pratica uma ação e ao mesmo tempo que ele pratica a ação, ele sofre a ação ao mesmo tempo. Isto é, recebe uma ação praticada por ele próprio. Exemplo, sujeito agente e sujeito paciente. Nós temos aí. O leitor julgou-se um gênio. E o objeto direto aí nós temos um gênio. E o leitor aí, né, é o agente e paciente. E o verbo na voz está na voz reflexiva. E aí, eu estive passando para vocês uma atividade, não é? Eu estive passando para vocês uma atividade onde vocês vão estar fazendo nas páginas de número 80, 81, 82. E aí, na nossa videoconferência, nós vamos estar estudando a crônica ficcional com base na notícia, baseado em uma notícia, que estão nas páginas 83, 84, e aí a gente vai ter a produção dessa crônica. Ok, minha gente? Boa aula. Que todos vocês prestem atenção no conteúdo e estudem realmente para que a gente possa ter uma boa videoconferência, tá bom? Até logo.